nosso assunto agora é o coração. Como andam os batimentos do seu coração? Você sabe? Você sabia que a cada 2 minutos uma pessoa morre de morte súbita? Impressionante, né? Por isso é tão importante cuidar do nosso coração. Olha só. Caminhar no calçadão, andar de bicicleta, exercícios que fazem o coração bater mais forte. Correr também fortalece a saúde. Dona Elza se exercita todos os dias. Todos os dias você está fazendo. É bom, né? É bom. A senhora costuma fazer exames do coração para ver como é que tá, fazendo check-up? Faço assim de vez em quando. O seu Sérgio também caminha no calçadão de Camburi, mas começou a tomar mais cuidado depois que descobriu um problema no coração. Mas já está resolvido também, já está bem recuperado. Entendi, mas o senhor depois que descobriu esse probleminha, tá cuidando direitinho? Claro, lógico, evidente. Se você não cuida de você, quem vai cuidar? Falando em coração, uma cena que chamou a atenção do Brasil foi a morte de um bandido durante um assalto a um posto de gasolina em São Paulo. Ele já caiu no chão morto. Foi vítima de morte súbita. Por ano no Brasil, 300 mil pessoas são vítimas de morte súbita. De acordo com a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a proporção é de uma morte a cada 2 minutos. Devido à gravidade da doença, cardiologistas se reuniram em Vitória nesse final de semana para discutir novos tratamentos. Esse cardiologista, especialista em arritmias cardíacas, explica que a doença também pode matar pessoas saudáveis. Qualquer indivíduo em potencial pode ter arritmia cardíaca. O que a gente sabe é que a gente tem que dividir em 2 grupos, as arritmias malignas e as benignas. Se a gente pensar nas malignas, que é o que preocupa mais, que tem o risco de morte súbita, geralmente são aqueles indivíduos que têm um maior risco, por exemplo, de infarto do miocárdio. São indivíduos com colesterol alto, indivíduos com hipertensão, pacientes tabagistas. Esse é um grande subgrupo. Mas existe outro grupo de pessoas que tem coração absolutamente normal e que tem arritmia cardíaca. Essas arritmias cardíacas, mesmo não sendo malignas, elas interferem na qualidade de vida do indivíduo, geram sintoma e são merecedores de um tratamento também. Então existem 2 grupos e todas têm tratamento hoje em dia. Realmente os números impressionam. Se a gente fizer as contas, né, como o repórter disse, uma pessoa morre de morte súbita a cada 2 minutos. Ou seja, durante essa reportagem, que teve em média 2 minutos, uma pessoa morreu. Olha que situação. Mas o importante é que tem tratamento. Por isso eu continuo conversando com o médico aqui no estúdio sobre esse assunto. Comigo aqui no estúdio, o doutor Ricardo Cunioche. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Tatiane. Boa tarde, telespectadores. É importante falar desse assunto, né? É claro que é importante, muito importante, porque nós estamos falando de vidas humanas, né? Vamos lembrar o caso que aconteceu com um assaltante em São Paulo? Eu vou pedir para soltar as imagens. Certo. Vamos assistir as imagens que nós temos aí do assaltante. Quer dizer, ele estava ali numa situação provavelmente de tensão e caiu. É assim mesmo, doutor? Exatamente. O que acontece? Qualquer estímulo, qualquer estresse emocional ou físico pode trazer o desencadeamento de uma arritmia. Certamente, ele provavelmente teve uma arritmia fatal e que o coração não conseguiu exercer a sua função de bomba, parou de bater e ele teve a morte súbita. Olha, que impressionante. Nós temos uma arte para explicar o que é essa arritmia que o médico está falando. Vou pedir para mostrar aqui. A morte súbita acontece quando o coração passa a bater fora do ritmo normal, mais acelerado ou mais devagar, comprometendo o bombeamento do sangue para o corpo. Isso mesmo, doutor? Exatamente. O nosso coração é uma bomba que tem uma função de irrigar os nossos órgãos com sangue, e se você tem uma arritmia em que o coração não exerce essa função, aí você pode ter um colapso. Ou você pode ter desde uma palpitação até um desmaio ou até a morte súbita. Nós temos algumas dúvidas. Vamos ver a primeira. Eu queria saber, porque eu sou diabetes, eu queria saber se eu tenho mais facilidade a ter um infarto do que uma pessoa que não é diabetes. Sim, toda pessoa que tem diabetes, ela tem maior risco de ter doença cardiovascular, inclusive infarto do miocárdio. Mas isso não quer dizer que a senhora vai ter um infarto. O que nós temos que fazer? A senhora tem que fazer o quê? Tem que procurar um médico especialista em diabetes, que é o endocrinologista, para fazer o tratamento e o acompanhamento do diabetes. E um cardiologista, que é o médico do coração, para que a gente possa identificar se a senhora está com risco de ter um infarto a qualquer momento e fazer o tratamento. Ok, então tem que procurar um endocrinologista, primeiro passo. Exatamente. Temos mais uma pergunta. A minha dúvida é, quando a gente sente a dor no peito, como é que a gente faz para saber se é gases ou se é um problema que a gente tem no coração? Infelizmente, diferenciar a dor no peito
com as características da dor para saber se ela é de origem do coração é praticamente impossível. Tem que procurar novamente um médico para que ele possa, então, pesar os prós e os contras da necessidade ou não de fazer uma avaliação e identificar se essa dor ela tem origem do coração. Ok. Bom, são muitas dúvidas, né? E a gente acompanha, de vez em quando surge aí na mídia, a gente acompanha casos de morte súbita. Isso impressiona muita gente. Recente, né? Aliás, há muito tempo. 2004, tivemos 2 jogadores, um brasileiro, o Serginho, inclusive capixaba, e também o Miklos Ferrer, né? O húngaro, que também morreu em campo enquanto jogava. Quer dizer, uma pessoa saudável pode ter uma situação dessa, pode morrer de morte súbita. Normalmente nós pensamos que o leigo pensa que só a pessoa que tem uma doença no coração é que ela tem um risco de morte súbita. Mas nós temos as doenças genéticas. E essas doenças genéticas, elas são doenças que o indivíduo carrega, mas ela não tem uma doença no coração subjacente. Ela não adquiriu uma doença. Então ela carrega esse gene e às vezes essa manifestação ela vai acontecer apenas com a arritmia cardíaca e depois a morte súbita. Nós tivemos um caso bem próximo aqui, né? O Camilo, um atleta capixaba. Ele era jogador de futebol de areia. Pedi para mostrar as imagens do Camilo aqui, por favor. Ele era jogador de futebol de areia, né? E passou mal durante uma partida. Você está vendo aí as imagens, isso aconteceu em 2009. Ele estava jogando quando passou mal, foi rapidamente socorrido, né? E agora ele está bem, ele não está jogando, mas ele conseguiu sobreviver e está muito bem. Vou chamar o repórter Jorge Félix, que está ao vivo com o Camilo. Boa tarde, Jorge. Muito boa tarde, Tati. Muito boa tarde a todos. Exatamente, o Camilo aqui do meu lado, ao lado também do filho André, que vai fazer 3 anos já. Agora, exatamente aqui, nessa arena montada, no Trevo de Alto Laje, no município de Cariacica, onde tudo aconteceu. Boa tarde, Camilo. Onde foi exatamente onde tudo aconteceu aqui? Boa tarde, Félix. Boa tarde a todos os amigos da TV Gazeta. Na verdade, foi perto daquela bandeirinha vermelha que eu caí, né? Passou de 4 anos já. E graças a Deus tive uma segunda chance. Hoje eu tenho uma vida praticamente normal, fora algumas precauções que eu tenho que ter, medicamento, botei um aparelho também, mas está tudo 100%. Qual a pergunta que você faria para o médico, por favor? Bom, na verdade a grande preocupação agora é se é hereditária, né? Se pode passar para os meus filhos, né? Essa questão de passar para os filhos. Ok, Tati, então a pergunta aqui do Camilo, que passou por um sério problema exatamente aqui nessa arena. E aí, doutor? Olha, a prevenção ela é muito importante e o risco de existir um carreamento genético existe. Então ele precisa fazer o acompanhamento, o filho dele deve fazer uma avaliação também, mas esse risco é pequeno. Então provavelmente o Camilo às vezes é uma exceção à regra. Em muitos casos que nós já vimos em campo, o indivíduo que não é socorrido imediatamente, ele acaba indo a óbito, e o Camilo teve uma grande sorte e deve aí cuidar aí do seu filho com muito carinho. Sem dúvida, depois do susto, esclarecido, Camilo? Esclarecido, Camilo? Com certeza, e a gente vai viver a vida com muita felicidade, muita alegria, agora é bola pra frente e Deus sabe de tudo, com certeza. Tem um aparelho hoje, né? Chama CDI, Cardioversor Desfibrilador Implantável, um nome difícil. E ele está ali de stand-by, se der alguma arritmia, né, por estresse emocional ou enfim, ele vai dar o choque para tentar reverter. Na linguagem bem popular, o marca-passo? Da família do marca-passo. Ok. Muito obrigado, Camilo. André, valeu, vai lá almoçar. Tá cheio de fome aqui o nosso André. É com você, Tati. Obrigada, Félix. Obrigada, Camilo. Quer dizer, doutor, ele segue a vida muito bem, não está jogando, está trabalhando com futebol, ele tem um marca-passo e vive bem. Esse aparelho ele vai fazer o quê? Vai monitorizar o coração dele 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano. E qualquer arritmia que ele tiver, o marca-passo vai detectar e vai reverter essa arritmia. Tá certo. Então é se cuidar. É se cuidar. Prevenir sempre. Sempre. Doutor Ricardo, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço.